André, cada vez mais difícil para o empresário, para quem está fazendo o recrutamento, para encontrar a pessoa certa para a função que está aberta, para a vaga que está aberta no seu negócio. Como encontrar essa pessoa certa para trazer para a empresa? Primeira coisa é importante saber qual é o perfil desse profissional, porque muitas vezes o gerente, o gestor, o empresário, ele tá sem o profissional, ele perdeu o profissional, ele tem que repor o quadro. Então, nessa urgência e nessa ansiedade, nesse imediatismo, ele não define o perfil adequado. E ao não definir o perfil adequado, ele vai para a entrevista sem saber aquilo que ele realmente procura, precisa e quer de um profissional de alta performance. E isso, o nosso treinamento eu vou estar apresentando no treinamento, como ele deve fazer para recrutar, como ele deve buscar esse perfil, como ele deve montar esse perfil, para a partir daí poder contratar certo. Porque no momento que ele contrata, o líder é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso. O segredo é não ter pressa para contratar. O segredo é fazer o processo com calma, botar no papel e saber exatamente o que ele quer. Quem é essa pessoa que ele quer que trabalhe com ele? A sua especialidade é vendas e gestão de vendas, não é? Certamente alguns profissionais já têm uma predisposição a vendas, isso é inerente à questão do caráter, enfim, a formação, já tem uma facilidade bastante grande para isso. Agora, como é que o gestor pode impulsionar a sua equipe e gerar mais lucros ainda? Algumas dicas que o senhor vai dar hoje à noite aqui para os gestores e que poderia passar para os telespectadores também. É importante criar um método de treinamento e isso 90% das empresas não tem. A minha palestra está toda ela focada em método, ou seja, o passo a passo, o como fazer. Então hoje eu vou mostrar no treinamento como é que o líder deve fazer para treinar semanalmente a equipe, consequentemente mensalmente. Ou seja, a empresa, o líder precisa treinar produto, precisa treinar sobre concorrência, precisa treinar sobre mercado, precisa treinar técnicas de vendas, precisa treinar motivação e o líder tem que sair da cadeira e da planilha. O líder tem que acompanhar no campo, o líder tem que ajudar o profissional a ter sucesso, o líder tem que habilitar. Esse é um dos diferenciais para toda empresa que busca sucesso, é desenvolver o seu talento. Tem uma frase muito interessante de Maxwell que ele diz assim: as pessoas não saem das empresas por causa da empresa, as pessoas saem da empresa por causa das pessoas. Ou seja, muitas vezes o funcionário se desmotiva não é pelo que ele está ganhando, mas sim por quem está gerindo ele. Ainda no aspecto de vendas, o que diferencia hoje o profissional que é bem sucedido nas vendas? O que se requer hoje? Quais são os pré-requisitos para um bom vendedor em pleno século XXI? Quem sabe um momento de crise para alguns segmentos hoje da economia. O que é o bom vendedor? O bom vendedor é aquele cara que investe primeiro em autoconhecimento. Antigamente os vendedores vendiam porque era na época da transação, ou seja, eu vendia e você me comprava. Hoje nós estamos na era da relação. O cliente tem muitas opções, então ele compra porque ele tem que se identificar com o seu vendedor. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é investir em autoconhecimento, ler, ver DVD, participar de seminários, investir no seu autoconhecimento. Segundo, esse profissional precisa ter disciplina. Disciplina para fazer o que tem que ser feito, para fazer as visitas, para abrir novos clientes, para reter os clientes da carteira. E 3, é trabalhar com foco. Ou seja, ele tem que trabalhar em cima das prioridades que são as suas metas. Então, rapidamente, essas 3 coisas são fundamentais para esse vendedor ter sucesso. E eu acrescento uma que é fundamental para o vendedor de alta performance, que é a automotivação. É o profissional que não depende de ninguém para poder vender. Ele mesmo tem os seus próprios motivos. No momento que ele sai de casa, ele tem lá os seus 4, 5 motivos para sair para produzir. Então ele é um cara apaixonado, ele é um cara que gosta do que faz, ele é um cara que gosta de se relacionar com pessoas. Esse é o grande diferencial desse vendedor de alta performance. Agora, isso é algo que algumas pessoas já têm ou pode ser desenvolvido. Quem sabe estamos falando agora para alguém que não consegue se automotivar, não tem uma motivação própria, precisa que o chefe fique ali cutucando, incentivando, enfim. Como é que isso pode ser desenvolvido? Eu não comecei vendendo e hoje eu amo. Eu entrei em vendas porque eu necessitava, porque eu precisei vender. Eu fui desenvolvendo essa habilidade, eu fui vendo o quanto eu gostava, eu fui vendo que desafio era importante, eu fui vendo que eu gostava de falar com pessoas, de me comunicar com pessoas, eu fui lendo, eu fui me aprimorando, eu fui pegando gosto. Claro que se você tem a vocação da comunicação, ajuda muito. Mas se você investe em autoconhecimento, reforço novamente, se você se aprimora, se você tem esse esforço, se você trabalha a sua preparação mental, a tendência é que você consiga se desenvolver e ser um bom vendedor. Então são esses fatores que podem agregar
para aquele vendedor que está iniciando a sua carreira e que muitas vezes não tem o reconhecimento de um líder. Porque tem líderes que não sabem reconhecer, só sabem cobrar. E é importante que ele saiba e entenda que para não se desmotivar, ele tem que ter suas metas muito claras para poder trabalhar diretamente no seu dia. Ok, André, uma última pergunta. Nós vivemos num período de retração econômica. Como é que o gestor, o chefe de uma equipe, não é, o gerente, como que ele mantém a equipe unida num período que as vendas talvez sejam menores, dependendo da empresa em que essa equipe está atuando? Treinamento e reconhecimento. Essas são as duas dicas. Treinar custa muito menos do que você não treinar e ter um profissional desmotivado dentro da empresa. Um profissional desmotivado dentro da empresa multiplica a energia negativa para os demais. Essa é a grande realidade. Então, treinamento é um ponto fundamental. E o que as pessoas mais esperam dos seus líderes é reconhecimento. Não é reconhecimento monetário. Claro que todo vendedor trabalha por dinheiro, todo vendedor trabalha porque precisa, tem um padrão de vida. Mas o vendedor quer do seu líder um parabéns, o vendedor quer do seu líder um bom dia, um vendedor quer do seu líder que ele esteja perto, reconhecendo, valorizando, ajudando, dando feedback. Esse é o diferencial.